as nações onde dá, os grandes e pequenos onde encarar. Aqui, gente, Isaías capítulo 30. No Isaías capítulo 30, do 1 até o 33, são 33 versículos, tá? Tá falando conselho, mas não do meu espírito. Este capítulo mostra uma luta entre o Senhor e os líderes de Judá que se achavam inclinados a buscar alianças estrangeiras. Por exemplo, Deus falou que não era para eles fazer aliança com o Egito, eles fizeram como uma promessa, uma proteção contra a Síria. Eles rejeitaram a orientação divina, a orientação de Deus, entristecendo o Espírito Santo. O Egito não representava proteção, apenas uma sombra. Mas eles, quando foram atacados, eles procuraram refúgio no Egito. Aí está falando assim, ai dos Isaías 30, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Ai dos filhos rebeldes, tomaram conselhos com outras pessoas, mas não perguntaram para Deus o que eles deviam fazer. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, mas acrescentaram pecado a pecado. O que aconteceu? A pessoa está pecando, ainda acrescentou outro tipo de pecado em cima do outro pecado. Então é pecado em cima de pecado, eles não estavam nem aí. E aqui no versículo, no capítulo 30, versículo 4 e 5, está falando assim, ó: porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito. Antes será vergonha e de opróbrio. Esses versículos 4 e 5, os embaixadores que Ezequias enviou ao Egito, que ele mandou, Deus falou que não era para fazer aliança com o Egito, mas o Ezequias mandou, foi lá, né, ao Egito, lá em Zoan e Anas. Aprenderam ao final que o Egito de nada lhe serviria, mas teimaram. Às vezes o pai e a mãe dão o conselho para o filho: filho, não faz isso, não faça isso. Ele teima e vai, né? Então no versículo 19, no versículo 6 e 7 que eu falei com vocês, né? E depois aqui também, no versículo, morar no centro é fogo, gente, é barulho o tempo todo, polícia pra lá pra cá, não dá, temos que orar, né? No capítulo 30, do 12 ao 17, aqui, ó, do 12: pelo que assim diz o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Deus. Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água do poço. Esse, até o 17, né? E ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, e não se achará entre vós, em seus pedaços, um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, aquele chamado de Santo de Israel: em vos converterdes e repousardes, estaria a vossa salvação no sossego, e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quisestes, mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto, fugiremos sobre os cavalos ligeiros, cavalgaremos
Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. Moisés, que bom que está entrando aí. Tatiane, obrigado por curtir. Aí está falando assim: por isso o Senhor esperará. Mil homens fugirão, até o 17. 1000 homens fugirão ao grito de 1. E ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por quê? Por causa da teimosia. Às vezes você fala com o filho assim: filho, não faz isso de errado. A criança, né? Explica para ela, não enfia o garfo lá na ligação, na tomada, e mostra para ele que não pode, né? E tudo. Ele teme e faz. Aí vem a consequência. Aqui Deus falou: não façais alianças com países estrangeiros, com nações estrangeiras. Mas aqui eles fizeram aliança, né? Eles rejeitaram o conselho de Deus. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos que esperam no Senhor. Nós devemos sempre estar esperando no Senhor, porque o povo habitará, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão da angústia e a água do aperto. E a água do aperto. É muito triste, né, gente? Receber o pão da angústia e a água do aperto. Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes seus olhos verão todos seus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho, andai nele. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de pratas e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Porque os israelitas tornaram-se idólatras. Deus é totalmente contra a idolatria. Ariel, estou falando seu nome aqui na Bíblia, né? Tem aqui na Bíblia aqui. E aqui no capítulo 30 de Isaías, no verso 18 a 26, que deu 18. Porque o Senhor, essa parte eu já li, vou ler a partir do 22. Que aqui está falando do 18 a 22, para ter misericórdia de vós, apesar dos julgamentos, o Senhor está desejoso de abençoar seu povo. O Senhor anda desejoso em nos abençoar, né, Ariel? Obrigado pelos bastões aí. Ele anda desejoso em nos abençoar. Ainda virá o dia em que o povo ouvirá instruidores como Isaías, porque Isaías estava instruindo o povo, mas o povo não estava nem aí para a instrução. É igual a pessoa que pega a Bíblia e não lê a Bíblia, deixa ela aberta principalmente no Salmo 91, né? Às vezes, e fica lá, enche de poeira, fica lá, fica suja. A pessoa acha que abrindo assim um salmo vai proteger. Nós temos que guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus, né? E aqui está falando assim, olha: ainda virá o dia em que o povo vai ouvir os instruidores, as pessoas que instruem. Igual eu estou lendo a palavra aqui agora, eu estou instruindo vocês, estou lendo a palavra com vocês. Assim como Isaías falava lá no passado, nós falamos agora também. E aqui, como Isaías, e andará segundo a orientação divina. Consequentemente, a idolatria será abandonada.
e a verdadeira adoração adotada. Naquele dia toda a natureza, conforme, né, o verso 23 e 26, quando fala assim, ó: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Jaime, Deus abençoe. Então, aqui está falando assim, né? Que um dia o povo vai abandonar a idolatria e vai adorar somente a Deus. Deus condena a idolatria o tempo todo, gente. Aquilo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Tudo que é colocado acima de Deus. Se você faz uma imagem de escultura e adora como Deus, também é pecado. Se você adora o sol que Deus fez, também está errado. Se você adora a lua, também está errado. E aí no capítulo 30, do 27 até o 33, está falando assim: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça, e seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua como um fogo consumidor. Foi o que eu terminei de ler aqui agora. Tá boa, a conversa de Deus tá boa. Estou aqui lendo Isaías capítulo 30. E a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para penetrar as nações, com peneira de vaidade e um freio de fazer errar, estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquela que sai tocando pífaro para vir ao monte de Sião, a rocha de Israel. A rocha de Israel está de letra maiúscula, é Deus, né? O Senhor Jesus. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu pescoço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumirá, e os raios e o dilúvio e a pedra de Saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaço. Com a voz do Senhor será desfeita em pedaço a Síria. Foi destruída realmente, né? Oi, eu sou daqui de Minas Gerais, você é de São Paulo? LSK. Aqui tá falando que e feriu, realmente a Síria sofreu, né? Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e a sua pilha é fogo, e tem muita lenha, e a sopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. Esse aqui é o capítulo 30, capítulo 30. É um preparo para aquele dia. Deus visitará com indignação os inimigos de Israel. Todos que se levantaram contra o Israel de Deus, Deus se levantará contra ele. Trata bem o ungido do Senhor. Aqui o Senhor vai tratar com as nações que perseguiram. Tratou, né? Com as nações que perseguiram o povo israelita lá no passado. Agora, nós somos o Israel espiritual de Deus. E ai daquele que persegue o Israel de Deus. Como que você faz para fazer parte do Israel espiritual de Deus? Confessando Jesus como o único e exclusivo Salvador. Você pode falar assim: eu confesso Jesus como Salvador da minha vida. Declaro Jesus como Salvador da minha vida. O Senhor é o meu Salvador. Fala aí, você que está aí. Porque ai daquele que se levantar contra você. Se você abrir a sua boca, se tão somente confessar a Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então você confessa Jesus como Salvador, você vai se tornar um ungido do Senhor.
E tenha dó daquele que mexe com você, que ai daquele que mexer com o ungido do Senhor. Tá? Aqui está falando que ele, em preparo para aquele dia, Deus visitará com indignação os inimigos de Israel, inclusive a Assíria. A Assíria, não é Síria, não. Nós sabemos que Síria está sendo destruída nesse momento pela... Ó, gente, eu esqueci o nome do país que está atacando a Síria. Ó, esqueci. Mas a Síria também está totalmente destruída, né, gente? É muito triste, né? Mas a Síria aqui, o atual inimigo, né? Ele era o inimigo de Israel. Esse é o capítulo 30, tá? E aqui Deus está criticando a idolatria. Se você é idólatra, se você tem uma imagem de escultura na sua casa, rejeita em nome do Senhor Jesus. Deus, nos mandamentos, ele fala: não farás imagem de escultura a ser nenhum, e nem semelhante a Deus. Ninguém nunca viu Deus, né? Nem semelhante. É pecado você se dobrar diante de uma imagem, gente. Aí a pessoa, o católico quer explicar assim: é um retrato, nós não adoramos não, mas adora sim. Bom, gente, na Bíblia nos ensina a adorar Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente voltar para o caminho do Senhor em Cristo Jesus, amém? Este é o capítulo 30 de Isaías.